Enquanto os olhos do mundo estão voltados para os céus do Oriente Médio, a verdadeira guerra está acontecendo onde ninguém pode ver. Nas últimas semanas, relatos de ataques a usinas e desaparecimentos de pilotos de elite dos Estados Unidos estamparam as manchetes. Mas há algo que a grande mídia está ignorando. Não são apenas bunkers de mísseis. Estamos falando de cidades inteiras, construídas a mais de 500 metros de profundidade, capazes de sustentar exércitos por meses sob o impacto de bombas nucleares. Mas o mistério vai além da guerra. Por que essas bases parecem seguir o traçado de túneis com mais de 3.000 anos? O que o Irã descobriu no subsolo que o resto do mundo ainda não sabe? Bem-vindos ao Arquivo Infinito. Para entender o que está acontecendo hoje no Irã, precisamos mergulhar literalmente no subsolo. O mundo assistiu, durante semanas neste mês de abril de 2026, há uma chuva de fogo sem precedentes. A coalizão liderada pelos Estados Unidos utilizou o que há de mais moderno em bombardeios de precisão, mas os relatórios de inteligência que chegam agora ao Pentágono são desconcertantes, e mesmo sob um ataque massivo, estima-se que mais de 50% do arsenal estratégico iraniano permaneça intocado. Como isso é possível? A resposta reside em um fenômeno de engenharia e ocultação conhecido como cidades de mísseis. Esqueça a ideia de bunkers simples ou porões fortificados. O que as imagens da Guarda Revolucionária Islâmica revelam são infraestruturas que desafiam a lógica militar convencional. Um dos exemplos mais impressionantes é a base Eagle 44, ou OGAB 44, localizada a centenas de metros abaixo de cadeias montanhosas impenetráveis. Esta não é apenas uma garagem para mísseis, é uma base aérea subterrânea completa, capaz de abrigar jatos de combate, drones de longo alcance e mísseis de cruzeiro. Tecnicamente, essas cidades são fortalezas autossustentáveis. Elas possuem sistemas próprios e redundantes de filtragem de ar e purificação de água, permitindo que exércitos inteiros permaneçam confinados por meses sem qualquer contato com a superfície. A logística de lançamento é o que mais assusta os estrategistas ocidentais. São utilizados silos de lançamento verticais camuflados que se abrem no meio do deserto ou em encostas de montanhas áridas. A tampa se desloca, o míssil é disparado e, em menos de 60 segundos, a abertura é selada novamente, tornando-se indistinguível da rocha natural para os satélites de reconhecimento. Mas aqui entra o verdadeiro mistério que intriga os especialistas no Arquivo Infinito: como essas estruturas sobrevivem às bunker boosters, as bombas projetadas especificamente para perfurar o solo e explodir no coração das instalações. Teoricamente, o impacto vibracional e a pressão deveriam colapsar esses túneis. A explicação oficial aponta para o uso de camadas de concreto reforçado com fibras metálicas e a geologia favorável do platô iraniano, composto por rochas ígneas extremamente densas. No entanto, há quem questione se o Irã não teria encontrado algo mais antigo. Relatos de engenheiros que trabalharam nessas escavações sugerem que, em certos pontos, as equipes de perfuração não encontraram rocha sólida, mas sim cavidades pré-existentes e corredores revestidos com um material desconhecido que parece absorver ondas de choque. Estaria o governo iraniano apenas construindo túneis, ou estaria ele reocupando uma rede de proteção que já estava lá, guardada pelo deserto por milhares de anos? O que estamos vendo agora pode ser apenas a ponta de um iceberg tecnológico e geológico que se estende por quilômetros abaixo de nossos pés. Para entender o presente, precisamos escavar o passado. A grande pergunta que os analistas militares não conseguem responder é como o Irã conseguiu construir uma rede tão vasta e profunda em tão pouco tempo. A teoria que exploramos hoje no Arquivo Infinito é ousada: e se eles não tivessem cavado tudo do zero? O platô iraniano esconde um segredo sob a poeira de 3 milênios. Estamos falando dos Qanats. Oficialmente, os Qanats são canais de água subterrâneos, uma maravilha da engenharia persa antiga. Imagine uma rede de túneis que se estende por mais de 350 mil quilômetros, em distância suficiente para dar quase 9 voltas completas na Terra. Por séculos, esses canais transportaram vida através do deserto, mas descobertas recentes sugerem que eles transportam algo a mais e mistério. Em 2025, arqueólogos ficaram atônitos ao encontrar estruturas urbanas completas e complexas escondidas sob casas históricas e vilas aparentemente simples. Eram cidades inteiras, capazes de abrigar milhares de pessoas, conectadas por essa rede invisível. A conexão aqui é imediata e perturbadora. Estaria o governo iraniano utilizando esse mapa de cidades fantasmas ancestrais como a fundação de seu complexo militar moderno? Pense bem, os Qanats são invisíveis para os satélites térmicos mais avançados de 2026, pois foram desenhados para manter a temperatura constante e mascarar o fluxo de água, agora,
o movimento de tropas e equipamentos. Algumas dessas rotas cruzam o país de ponta a ponta, criando um labirinto onde radares e sensores ocidentais simplesmente ficam cegos. Mas o que realmente desafia a ciência é a precisão. Como um povo, há 3.000 anos, possuía o conhecimento geológico para cavar túneis com uma inclinação tão perfeita que a água flui por quilômetros apenas pela gravidade, sem nunca desmoronar. Mais do que isso, como eles sabiam exatamente onde encontrar os bolsões de estabilidade geológica mais profundos? Hoje, essas mesmas coordenadas, escolhidas por engenheiros da antiguidade, são as que protegem as ogivas nucleares e os centros de comando das bombas mais poderosas do mundo. No arquivo infinito, somos levados a questionar: seria apenas coincidência? Ou os antigos construtores dos Qanat sabiam que, um dia, o subsolo não seria apenas uma fonte de vida, mas o último refúgio contra a destruição vinda dos céus? O que o Irã herdou dessas civilizações perdidas pode ser a chave da sua sobrevivência em 2026. Se as cidades subterrâneas são o escudo do Irã, o que vamos discutir agora pode ser a sua espada mais letal e incompreensível. Entramos agora no território dos incidentes que a inteligência ocidental tenta, a todo custo, classificar como falha técnica, mas que os dados de radar contam uma história bem diferente. No último mês de março de 2026, o mundo assistiu em choque ao desaparecimento de 3 caças F-35 Lightning II, as aeronaves mais caras e tecnologicamente avançadas do planeta. Em missões distintas sobre o deserto central iraniano, esses jatos simplesmente sumiram. Não houve sinal de alerta, não houve ejeção registrada e, o mais estranho, não houve destroços encontrados pelos satélites de alta resolução. Os radares da coalizão mostraram o que os especialistas chamam de zonas cegas, manchas pretas absolutas onde a física eletrônica parece entrar em colapso. A teoria que circula nos bastidores do Arquivo Infinito é de que essas cidades subterrâneas não guardam apenas mísseis, mas abrigam tecnologias de interferência quântica ou pulsos magnéticos de frequência desconhecida. Testemunhas locais, em vilarejos remotos próximos às montanhas Zagros, relatam fenômenos que desafiam a explicação militar: luzes azuladas que emergem do solo, subindo em direção ao céu segundos antes de os motores dos jatos falharem. Seria uma arma de nova geração desenvolvida em segredo, ou o Irã conseguiu reativar algum mecanismo ancestral escondido naquelas profundezas? Mas o mistério mais sombrio reside no destino dos tripulantes. Se esses pilotos sobreviveram à queda ou se seus jatos foram puxados por essas zonas de interferência, para onde eles foram levados? Estamos falando de regiões onde não existem entradas visíveis por quilômetros de deserto árido. A especulação é aterrorizante, e existiriam elevadores eletromagnéticos ou portais de acesso camuflados pela própria geologia que sugam o que cai do céu para as entranhas da Terra? Dentro dessas cidades proibidas, as regras da física parecem ser outras. Relatos interceptados de comunicações de rádio mencionam espaços que não deveriam existir e tecnologias que operam fora do espectro eletromagnético conhecido. Se os pilotos desaparecidos de março de 2026 estão vivos, eles podem estar agora a centenas de metros de profundidade, em um mundo onde a luz do sol nunca chega e onde os segredos do Irã são protegidos por uma escuridão impenetrável. No subsolo, o tempo e a realidade podem funcionar de um jeito que nós, aqui na superfície, ainda não estamos prontos para entender. Chegamos ao ponto onde a realidade de 2026 começa a parecer ficção científica, mas os satélites não mentem. O que o futuro esconde sob o solo iraniano é uma reconfiguração completa da face da guerra. Se você observar as imagens de satélite recentes de locais estratégicos como Parchin, notará algo bizarro, e montanhas inteiras parecem estar crescendo ou mudando de forma. Não é erosão natural. O que estamos testemunhando é a construção do que os especialistas chamam de sarcófago de terra. O Irã levou a camuflagem a um nível biológico. Bases inteiras, complexos de hangares e centros de comando estão sendo selados sob camadas quilométricas de concreto reforçado, cobertas por solo nativo e vegetação rasteira. Eles não estão apenas escondendo as bases, eles as estão tornando parte da paisagem. Para um drone ou um satélite de reconhecimento lá no alto, o que existe é apenas o deserto vazio. Mas, por baixo dessa pele de pedra e areia, pulsa um coração tecnológico autossuficiente. A análise militar sugere uma estratégia de hibernação ativa. Ao criar esse escudo de terra impenetrável, o Irã retira seus ativos mais valiosos do tabuleiro de xadrez da superfície. Isso nos leva a uma conclusão provocativa e assustadora. A guerra de 2026 pode ser a primeira da história a ser decidida sem que o exército vencedor precise sequer pisar na superfície ou disparar um tiro à luz do dia. Enquanto o mundo inteiro vive em paranoia, olhando para o céu e temendo a chegada de mísseis hipersônicos, o perigo real, o poder definitivo,
pode estar literalmente sob os nossos pés, operando em frequências que nem sabíamos que existiam. O que acontecerá se essas cidades subterrâneas, com seus recursos infinitos e sua tecnologia de interferência, decidirem que a superfície não é mais necessária? Se elas decidirem nunca mais emergir, o Irã terá criado uma civilização paralela, imune a bombas, sanções e ao próprio tempo. No arquivo infinito de hoje, deixamos a pergunta que ecoa nos corredores do Pentágono e nas mentes dos teóricos: quem realmente detém o controle? Aqueles que dominam os céus, ou aqueles que se tornaram donos das profundezas? O futuro pode não ser brilhante tecnológico como nos prometeram, ele pode ser escuro, silencioso e estar escondido logo abaixo de onde você pisa agora. O que vimos hoje é apenas a superfície de um enigma que atravessa milênios. O subsolo do Irã não é apenas um complexo de engenharia militar moderna, é um arquivo vivo que o tempo tentou apagar, mas que as chamas da guerra em 2026 trouxeram de volta à luz. Entre mísseis indestrutíveis, tecnologias que desafiam radares e túneis ancestrais que parecem guiar a mão dos engenheiros atuais, uma pergunta permanece no ar: seria possível que o que estamos chamando de bases militares sejam, na verdade, algo muito mais profundo e antigo? Algo que o governo iraniano apenas encontrou e decidiu reativar? A verdade é que as respostas podem estar enterradas a centenas de metros de profundidade, longe de qualquer satélite ou câmera de TV. Mas a discussão está apenas começando aqui na nossa comunidade. Agora, eu quero ouvir você. Qual é a sua teoria? Você acredita que os pilotos desaparecidos de março ainda estão presos nesses túneis? Ou será que o que existe lá embaixo não é mais deste mundo? Deixe seu comentário aqui embaixo, e eu leio todos, e as melhores teorias podem virar o tema do nosso próximo arquivo. Se você gosta de explorar o que a mídia comum esconde e quer mergulhar nos mistérios que moldam o nosso futuro, não saia sem se inscrever no Arquivo Infinito. Ative o sino de notificações para não ser deixado no escuro. Prepare-se, porque em um mundo de segredos enterrados, a verdade é sempre muito mais profunda do que imaginamos. Até o próximo arquivo.